Olá a todos, para quem não me conhece, eu sou o professor Alessandro Sampaio da Silva. Essa é a videoaula do capítulo 16 do nosso livro-texto intitulado Ondas 1, né? Essa aula é referente à disciplina Tópicos de Física 2, né, do curso de licenciatura em Física da Universidade do Estado do Pará. Bem, o conteúdo do capítulo ele vai ser subdividido mais ou menos da seguinte maneira, né? O tópico 1 aqui fala sobre os tipos de ondas, né? Tópico 16.2 falar sobre a propagação de ondas, né, ondas progressivas, né? 16.3, né, velocidade de uma onda numa corda esticada. 16.4, energia e potência de uma onda progressiva em uma corda. 16.5, a equação de ondas. 16.6, superposição de ondas. 16.7, interferência de ondas. E finalmente aqui, olha, 16.8, ondas estacionárias e ressonância. Novamente, o nosso livro-texto é o Fundamentos de Física do Halliday, no caso aqui o volume 2. Tá? Usamos também como bibliografia adicional o livro Física para Cientistas e Engenheiros do Searway e o curso de Física Básica do Moser Senvai, ambos aqui no volume 2. Tá? Bem, vamos lá, né? O objeto de estudo nesse capítulo é a ondulatória. Tá? A ondulatória é um dos principais campos aí da física, né? Eu falei bastante no início do capítulo anterior sobre ondas, e a importância delas no nosso cotidiano. Afinal, oscilações são basicamente uma particularização, né, de fenômenos ondulatórios. Então, né, o estudo sobre ondas é um dos principais ramos da física, né? E certamente tem um impacto enorme no modo de vida do mundo moderno. A luz, o som, as transmissões de rádio e televisão são exemplos de onda, como está escrito aqui. Bem, olha, as figuras aqui, né, tentam mostrar casos notáveis de ondas que impactam diretamente aí no nosso cotidiano. Aqui mais à direita, né, nós temos antenas de transmissão e recepção de ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio, tá? Que são, que na verdade tem uma particularidade muito importante com a nossa vida cotidiana, né, nosso modo atual de vida, né? A internet, a televisão, né, todos os meios de comunicação modernos são representações, né, de transmissões de ondas eletromagnéticas. Então, uma importância gigantesca no nosso cotidiano. Aqui na sequência, nós temos aqui uma ultrassonografia, né, exame de imagem hoje muito utilizado no diagnóstico médico para várias enfermidades, mas também no caso aqui, olha, um momento ímpar, né, na preparação para a chegada de dos bebês, né, no mundo, né, onde nós podemos ter o diagnóstico prévio da formação, né, da evolução dos fetos, né, e por sua vez aqui das próximas gerações, tá? Aqui embaixo nós temos ondas na superfície da água, né, no processo aqui de interferência, que nós vamos discutir ainda nesse capítulo. Aqui a refração da luz, né, onde a luz, que é a representação mais notável de uma onda eletromagnética, a gente vai falar um pouquinho aqui na frente, tá? No caso aqui a dispersão cromática, né, em um prisma. E aqui abaixo nós temos a representação do processo de compressão e rarefação de uma onda sonora no ar, um fenômeno que nós vamos estudar mais profundamente no próximo capítulo, tá? Então aqui, olha, o objetivo do capítulo, né, avaliar os tipos de onda e os tipos de propagação, estudar o modelo de ondas progressivas, analisar as variáveis do movimento ondulatório, analisar a superposição de ondas, a interferência, ondas estacionárias e ressonância. Bem, primeiramente nós vamos, né, tópico 16.1, tipos de onda, nós vamos classificar os tipos de onda. Basicamente são três, tá? Então aqui, olha, as ondas mecânicas, né, que são ondas que precisam de um meio físico para se propagarem e são regidas pelas leis de Newton. Exemplos de ondas mecânicas, as ondas sonoras, ondas no mar, ondas sísmicas e etc. Outro tipo de onda aqui, olha, são as ondas eletromagnéticas, né? São ondas que não precisam de um meio físico para se propagar. Essas ondas podem se propagar no vácuo com a velocidade aqui, olha, que seria a velocidade da luz, né? C de 299.792.458 metros por segundo. Exemplos de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-ondas, raio-x, né? Ondas na região do infravermelho, raio gama, e a expressão mais notável é que é a luz visível. Tá? Outro
Tipo aqui, olha, são as ondas de matéria, né? São ondas associadas a elétrons, prótons e outras partículas elementares, e até mesmo em algumas situações a átomos e moléculas, tá? Isso aqui a gente só estuda lá em Física 4, né? Mas só para diferenciar aqui, tá bom? Como um tipo de onda. Bem, nós também podemos classificar, né, os tipos de propagação de onda ou classificar ondas quanto ao seu tipo de propagação, né? A primeira forma aqui, né, de propagação nós classificamos como ondas transversais, né? Então aqui, olha, são ondas transversais, são aquelas que a direção de perturbação dos elementos do meio é perpendicular à direção de propagação da onda, tá? Então aqui, olha, imaginemos que eu tenho um pulso aqui, pode ser numa corda, por exemplo, né? Eu faço uma perturbação vertical e a onda se propaga na horizontal, né? Então, quando a perturbação é perpendicular à propagação, nós dizemos que essa é uma onda transversal. Aqui, olha, instantâneos aqui, né, desse nosso exemplo, temos uma corda, aí ela é perturbada, né, na vertical e a onda vai se propagando na direção horizontal, tá? Bem, exemplo maior, né, de ondas transversais são as ondas eletromagnéticas, né, que são oscilações perpendiculares de campos elétricos e magnéticos, como mostra a animação aqui. Okay? Então, campos elétricos e magnéticos perpendiculares, né, oscilando na vertical aqui na direção Y, enquanto que a propagação seria aqui na direção X. Né? É um exemplo de onda transversal. Bem, é importante ressaltar, né, que o nosso livro-texto tem um capítulo totalmente dedicado ao estudo somente de ondas eletromagnéticas, né, o capítulo 33, que estuda lá em Física 4, tá? Mas a gente pode comentar um pouquinho aqui, olha, rapidamente, né? Aqui até coloquei aqui uma figura sobre o espectro eletromagnético, né? O que seria esse espectro, né? É um intervalo de frequências para todas as radiações eletromagnéticas possíveis, né? Se estendendo aqui, né, por uma enorme faixa aqui de frequências ou de comprimento de onda, né? A gente vai ter essas duas representações, tá? Então a gente pode classificar aqui as faixas tanto no domínio da frequência como de comprimento de onda, né? Esses intervalos ou regiões do espectro geralmente são nomeados de acordo com o tipo de radiação característica, né, para aquele intervalo, né? A faixa do espectro mais notável, né, a nossa experiência cotidiana, obviamente, é a da luz visível, né? É a faixa que nós humanos aqui temos a capacidade fisiológica de perceber, né? A partir da nossa visão, tá? Então a gente consegue perceber a luz aqui nessa faixa, tá? Tanto que a gente chama de luz visível, essa faixa do espectro. Mas nós temos outras faixas aqui, né? Como nós podemos ver aqui na figura. Cada marca aqui representa uma variação de 10 vezes, né? Na frequência ou em comprimento de onda. E a gente vai classificando e identificando essas regiões aqui, tá? Temos aqui, por exemplo, a região das ondas longas, né? Seguindo aqui de maneira crescente nas frequências, nós vamos ter a região das ondas de rádio, posteriormente aqui a região do infravermelho, né? A luz visível, que a gente já falou, depois a região do ultravioleta, dos raios X, até chegar nas ondas mais energéticas, que são os raios gama, tá? Todas aqui, olha, são ondas eletromagnéticas e, consequentemente, são ondas transversais, tá? Bem, a próxima classificação quanto à propagação, né, nós chamamos de ondas longitudinais, tá? Então, são ondas em que a direção de propagação, de perturbação, né, dos elementos do meio coincide com a direção de propagação da onda. Então, aqui, olha, imagine que eu tenho aqui, por exemplo, uma coluna de ar, aqui, olha, e eu tenho um pistão que eu posso perturbar aqui na direção horizontal. Então, na hora que eu perturbo na horizontal, a onda também vai se propagar na horizontal. Então, a direção de perturbação e de propagação são coincidentes, né? E ondas que têm essa característica nós classificamos como ondas longitudinais. A animação aqui, olha, tenta fazer alusão também aqui, olha, seria uma perturbação numa mola, né? Eu perturbo aqui na horizontal e a onda se propaga também na horizontal. Então, é um exemplo aqui de ondas longitudinais, tá? Bem, exemplo maior de ondas longitudinais são as ondas sonoras, né? As ondas sonoras, a perturbação é coincidente em direção com a propagação. Tá? Aqui a animação tenta mostrar aqui, olha, a perturbação
por exemplo, no alto-falante, a perturbação horizontal e a propagação aqui da onda também é na horizontal, tá? Bem, e por fim nós temos aqui o que nós classificamos como ondas mistas, tá? Como o próprio nome diz, né, são um misto de características transversais e longitudinais. Então, ondas mistas são ondas em que os elementos do meio apresentam uma combinação de deslocamentos longitudinais e transversais, tá? Bem, as ondas na superfície de líquidos, né, são representações de ondas mistas, tá? Então aqui, olha, dizemos que ondas mistas, né, têm perturbação circular, aqui, olha, como mostra aqui a nossa animação, né, e a propagação é linear, tá? Então aqui, olha, o patinho aqui, ele se movimenta de acordo com essa perturbação, né, circular, enquanto que a onda se propaga linearmente aqui na horizontal, tá? Aqui, olha, a gente pode ver mais ou menos aqui, né, como seria essa relação entre perturbação e propagação, tá? Bem, obviamente, para o patinho se movimentar aqui dessa maneira, né, fazendo essa perturbação circular aqui, os elementos do meio, né, que estão fazendo esse movimento circular característico das ondas mistas, né, como a gente pode ver aqui na animação, né? Se nós pegarmos aqui um pontinho aqui, olha, do elemento da água aqui, por exemplo, aqui também dá para ver, ele está fazendo esse movimento circular, enquanto que a onda está se propagando linearmente. Bem, como eu falei aqui, olha, exemplo maior, né, de ondas, né, mistas são as ondas na superfície de líquidos, né, como aqui na água, tá? Aqui já até tem o processo de interferência que a gente vai estudar um pouquinho mais na frente. Bem, vamos agora começar a analisar as características do movimento ondulatório, né, considerando o modelo que nós chamamos de ondas progressivas, tá? Então, olha lá. Quando uma onda se propaga de um lugar para outro, ela é chamada de progressiva. Uma classe mais comum de fenômeno ondulatório envolve uma oscilação periódica, né, cuja representação mais simples é uma onda senoidal contínua. Uma forma de obter ondas senoidais é quando os elementos do meio oscilam em MHS, que a gente estudou aqui no capítulo anterior, tá? Então a gente vai simplificar nossa análise considerando o caso aqui em que nós vamos ter uma perturbação que vai gerar uma onda senoidal, né? E para esse caso aqui, os elementos do meio oscilam em MHS. Bem, então considerando aqui, né, essa bolinha aqui, olha, como fosse um elemento aqui, por exemplo, uma onda numa corda que está se propagando com um pulso senoidal, né, perceba que o movimento aqui, olha, dessa bolinha é um movimento harmônico simples, um MHS, né? Então aqui, olha, por exemplo, a oscilação desse elemento de uma corda vibrante, né, e a frequência de oscilação, né, vai ser uma frequência característica do movimento harmônico simples, né, que a gente estudou no capítulo anterior. Bem, então se nós tirarmos aqui, olha, um instantâneo que da onda senoidal resultante, né, nós podemos ver aqui os elementos característicos, né, de qualquer onda, tá? Como por exemplo aqui o comprimento de onda, né, que representamos pela letra grega aqui lambda, tá? Que seria no caso aqui a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos, né, que seriam os picos da onda. O período, né, que representa o tempo de uma oscilação completa de uma onda, né, ou de um elemento do meio, tá? A amplitude, aqui, olha, né, que seria o deslocamento máximo, né, nesse caso vertical aqui do elemento da corda, tá? Lembrando que a amplitude seria o módulo do deslocamento máximo, porque pode ter o deslocamento máximo tanto positivo como negativo, tá? E a gente começa a identificar essas variáveis, né? Primeiramente aqui o período, né? Como em qualquer movimento oscilatório, né? O período ele é o inverso da frequência, relação entre período e frequência que nós vimos no capítulo anterior, vocês devem ter visto desde lá de Física 1, tá? Bem, analisando o movimento ondulatório, né? Durante um certo intervalo de tempo t, esse t, o período, né? A onda percorre uma distância lambda. Então toda vez que se passa um intervalo de tempo de um período, ela vai percorrer um comprimento de onda, né? Então, logo, né, se nós tentarmos aqui mensurar aqui a velocidade de propagação dessa onda, né, expressão mais trivial de velocidade, olha, ΔX sobre ΔT, onde esse ΔX é a distância que a gente substitui pelo comprimento de onda, né? E para se percorrer um comprimento de onda, o intervalo de tempo é exatamente de um período.
Então, velocidade seria lambda sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, então eu poderia dizer que a velocidade é o produto do comprimento de onda vezes a frequência, tá? Essa expressão aqui, olha, muito importante aí para a análise da velocidade de uma onda progressiva. Tenho certeza que vocês já viram em um certo momento aí da vida acadêmica de vocês, tá bom? Guardamos essa informação aí, olha, né, e vamos tentar agora uma expressão para analisar o movimento, né, de oscilação desse objeto e da propagação da onda, tá bom? Bem, como nós frisamos, né, o movimento aqui do elemento da corda, esse pontinho verde aqui, né, para uma onda senoidal periódica, é um movimento harmônico simples, tá? Então, nós pegamos aqui a equação do MHS, que nós estudamos no capítulo 15, né, e trocamos aqui, olha, no caso, apenas cosseno por seno, né, a matemática nos permite fazer isso, só para diferenciar aqui, né? E nós vamos considerar aqui, olha, que na origem x aqui, lembrando que a gente quer analisar a propagação dessa onda, então esse elemento ele vai oscilar verticalmente e a onda vai se propagar aqui na horizontal. Então imaginemos aqui que na origem, em x igual a zero, né, a equação vai ter a seguinte forma, tá? Então aqui, olha, para essa origem, aqui a fase vai ser igual a zero, né? Então eu tenho essa expressão aqui, tá? Bem, olhando essa equação, né, nós já estamos aqui prevendo que essa onda progressiva, o movimento dela, né, ele não será funcional apenas do tempo, tá? Mas, né, uma vez que a onda se propaga aqui na direção horizontal, né, então a função aqui que representa essa onda progredindo deve ser função não somente do tempo, mas também da posição x. Eu coloco aqui, olha, no caso x igual a zero inicial, né, mas já estou prevendo aqui esse x, tá? Então, olha, para que a perturbação na corda se desloque uma distância x, é necessário um tempo, né, t igual a x sobre v. Só alterando aqui, né? Lembrando a definição de velocidade, velocidade é x sobre t. Então, passo o v para cá e o t para cá, só inverto, né? E faço um pequeno intervalo de tempo aqui, olha. Onde tem o t aqui, eu coloco um intervalo de tempo, que seria um t' menos t, né? No caso, onde tem t, eu coloco x sobre v, tá? Então, aqui, olha, substituindo no lugar de t aqui, xv menos t, né, que seria o intervalo de tempo aqui, olha, aí eu tenho uma onda se deslocando uma distância x aqui, tá? Bem, fazendo aqui, olha, a propriedade distributiva da multiplicação de ômega, né? Então, aqui, olha, e já substituindo aqui, olha, onde tem ômega, eu coloco aqui, olha, a expressão que relaciona frequência angular com frequência de oscilação, né, frequência linear, bem como a expressão da velocidade aqui, olha, que a gente tem bem aqui. Então, ômega é 2π sobre f, então aqui, olha, onde tem ômega, eu coloco já 2π vezes f, né, vezes x, e aqui no denominador eu coloco lambda f, que é a expressão que nós acabamos de encontrar, tá? Então aí, olha, cortando a frequência aqui de cima e a de baixo, né, a expressão vai ficar assim, ó. Então fica só 2π sobre lambda x menos ômega t, tá? Bem, para deixar a expressão aqui um pouco mais compacta, né, nós vamos chamar esse termo aqui, olha, 2π sobre lambda, né, de número de onda, tá? Que a gente vai simbolizar pela letra K, tá? Que assim como a frequência, né, angular, né, será uma grandeza aí angular relacionada à repetição de comprimento de onda. Nós vamos definir mais formalmente esse parâmetro aqui um pouquinho mais na frente, tá? Mas é importante ressaltar aqui, olha, que esse K aqui, olha, não é a constante elástica que nós vimos lá no capítulo 15, tá? Então, é só para a gente não se confundir. O K aqui, no caso, seria o número de onda, tá bom? Então, onde tem aqui, olha, 2π sobre lambda, a gente substitui por um K, tá? Com isso aqui, olha, né, finalmente a equação da onda senoidal em propagação no sentido positivo de x vai ser quem? Y de x de t, né, é uma função tanto de x como de t, vai ser igual a ym, né, que seria o máximo de y, vezes o seno de kx menos ômega t. Tá? Essa aqui seria a expressão, ou a função de onda senoidal, né, que descreve o movimento, né, de uma onda progressiva senoidal, como essa que a gente está simplificando aqui. Tá bom? Bem, para o caso de uma onda senoidal se propagando no sentido oposto de x, né? Então a equação de onda senoidal
que se propaga no sentido negativo de x, vai ser aqui, olha, só trocar o sinal aqui de menos por mais, né, e ela não estaria se propagando na direção positiva, mas sim assim, na direção contrária aqui. Ok? Bem, agora nós vamos identificar as variáveis dessa função de onda, né, senoidal. Então, podemos descrever uma onda através de uma função ondular que descreve a forma da onda, bem como a partir dela podemos definir variáveis que caracterizam essa onda. Tá? Aqui, olha, peguei a solução, né, da equação de onda senoidal. Então, aqui, olha, esse primeiro termo aqui seria o deslocamento, tá? Que representa o deslocamento vertical do elemento da corda. Tá? No caso, se for uma corda vibrante, né? O YM aqui, olha, representa a amplitude, né, que seria o máximo desse Y. Tá? O argumento da função seno a gente chama de fase. Né? O K é o número de onda que eu já falei. O X é a posição, lembrando que essa onda se propaga na direção X. Né? Estou considerando aqui a solução para o caso se propagando no sentido positivo de X. O ômega é a frequência angular e o T é o tempo. Né? Esses são os termos aqui. Tá? E a gente vai falar aqui de cada termo desse separadamente, como nós fizemos no caso do MHS. Bem, primeiro termo aqui, olha, que a gente vai falar é sobre amplitude, né? Então, a amplitude de uma onda, né, é o módulo do deslocamento máximo dos elementos a partir da posição de equilíbrio. A fase aqui, olha, que é o argumento da função seno, né? A fase mostra a variação temporal do seno, né? Seria aqui, olha, kx menos ômega t, e caracteriza os pontos de máximo dessa amplitude, tá? Então aqui, olha, né, como a função seno varia de menos 1 a 1, como o valor extremo positivo mais 1 corresponde à passagem de um pico da onda pela corda, e nesse instante o valor de y será, na posição x, será ym. Né? O valor extremo negativo menos 1 corresponde à passagem de um vale da onda, e nesse instante o valor de y vai ser igual a menos ym. Tá? Então aqui, olha, seria a amplitude, né, de um pico, e aqui a amplitude de um vale. Tá? Então aqui, olha, esses extremos que eu estou colocando menos 1 a 1 seriam os máximos da função seno ou cosseno, né? E tem esse máximo. Então quando essa fase aqui, olha, corresponder a um valor que gere o valor de seno igual a 1, né? Então quando isso tudo aqui é 1, y vai ser igual a ym. É o caso quando a onda está passando por esse pico aqui. Ok? Bem, nós podemos, a partir da fase aqui, redefinir a expressão da velocidade da onda, considerando que essa fase é constante. Tá? Então, a forma de onda aqui, olha, vai ser constante, né? Que representa que a fase também deve ser constante para essa nossa aproximação aqui. Tá bom? Bem, se a fase é constante, né, como está aqui, olha, kx menos ômega t é constante. Se eu tomar a derivada disso daqui, olha, isso aqui vai dar igual a zero. Tá? Então aqui, olha, derivada de kx menos ômega t tem que dar igual a zero. Então aqui, olha, lembrando que k, que é o número de onda, também é constante, e que o ômega também é constante, tá? Frequência angular. Então, se nós derivarmos aqui em relação ao tempo, né, esse termo todo aqui vai zerar, né? Na verdade, não vai zerar, né? O k vai sair aqui, né? Vai ficar a derivada de x em relação ao tempo, tá? E esse termo aqui, olha, derivada de ômega t vai dar só ômega, na verdade menos ômega, tá? Então aqui, olha, derivando, né, k dx dt menos ômega, tá? Então reagrupando os termos aqui, olha, lembrando que esse dx dt é a velocidade de propagação da onda. Então reagrupando, passando esse termo aqui, ó, menos ômega para o outro lado e passando o k dividindo, né, não é difícil chegar aqui, olha, na expressão da velocidade como sendo ômega sobre k, tá? Bem, é a mesma velocidade que a gente já redefiniu anteriormente como sendo lambda f ou lambda sobre o período, né? Então aqui, olha, se nós pegarmos aqui as definições, né, de ômega e de número de onda, tá? Essa definição de ômega que a gente já viu em capítulos anteriores e a definição de número de onda que a gente colocou, né, agora, né, anteriormente. Então, se eu substituir esse termo aqui, olha, bem aqui, né, e substituir esse termo bem aqui, vai cortar π com π, vai ficar lambda sobre período.
né, como período é o inverso da frequência, vai dar lambda-f. Ou seja, essas expressões são equivalentes aqui, né? Então a gente pode usar tanto essa como essa aqui em função apenas das variáveis aqui angulares, ômega e número de onda, tá bom? Bem, vamos falar agora do comprimento de onda lambda, né, e do número de onda k, né, e ratificar a relação entre eles, né, que a gente já sabe aqui, olha, né, que o k é 2π sobre lambda. Então, o que é o lambda, né, primeiramente? É a distância, né, paralela à direção de propagação entre as repetições da forma da onda, né? O k, ele já caracteriza o número de comprimentos de onda por unidade de distância, tá? Bem, nós podemos mostrar a relação entre lambda e k, né, considerando o critério de repetição da função de onda senoidal aqui, né? Relacionando também, obviamente, o critério de repetição de y com a condição de periodicidade dessa função seno aqui, tá? Então aqui, olha, considerando que no instante t0, o t igual a zero, melhor dizendo, né, a função vai ficar dessa maneira, né, porque esse termo aqui vai zerar, né, ômega t. Então aqui, olha, y de x zero vai ser só ym kx, seria a origem, tá? Então, considerando isso daqui, olha, quando é que essa expressão começa a se repetir, né, esse y, tá? Então aqui, olha, esse y, ele vai se repetir a cada um comprimento de onda. Então aqui, olha, digamos que aqui esse pico está aqui a uma distância x, ele volta a ser um pico aqui, olha, em x mais lambda, né? Então ele volta a ser outro pico após um comprimento de onda. Então a função y se repete, né, em x e depois tem a mesma forma exata em x mais lambda, tá? Então aqui, olha, essa expressão é igual a essa, né? Quando eu substituo onde tem x, coloco x mais lambda. São funções equivalentes, tá? Bem, sabendo que a função seno também aqui, olha, se repete a cada 2π radianos. Então aqui, olha, lembrando que seno de θ é igual a seno de θ mais 2π, né? É fácil, por analogia, dizer que esse k sobre lambda deve ser igual a 2π, né? Então aqui, olha, se essas funções são iguais, por analogia, né, k vezes lambda é igual a 2π, tá? Então aqui, olha, eu igualo k vezes lambda a 2π, né? E por fim, né, a gente consegue a expressão da relação, né, do comprimento de onda com o número de onda, né? Então aqui lambda é 2π sobre k, ou k é 2π sobre lambda, né? Como a gente já tinha introduzido anteriormente, nós mostramos aqui. Bem, agora nós vamos falar aqui do período, frequência angular e frequência de oscilação, né? As definições são as mesmas, né, que nós vimos no capítulo de oscilações, tá? Mas vale relembrar aqui, tá? Então, o período t, né, é o tempo necessário para realizar uma oscilação completa. A frequência angular, ômega, né, caracteriza o número de períodos por unidade de tempo, né? E a frequência de oscilação f, né, é o número de oscilações por unidade de tempo, tá? Bem, novamente nós vamos usar o critério de periodicidade da função seno para demonstrar a relação entre período e frequência angular, né? Lembrando que a onda se repete a cada um período, né? A gente já até colocou aqui, olha, são equivalentes, né? Então, ela gera um comprimento de onda a cada um período, então ela se repete a cada um período, tá? Então, considerando aqui que a onda partiu aqui de uma posição x igual a zero, né? E também que a função seno aqui, olha, quando eu coloco x igual a zero aqui, olha, né? Então esse termo vai ficar aqui, olha, só ym seno de menos ômega t, né? Lembrando aqui que a função seno é ímpar, né? Então eu posso passar esse menos para cá para frente. Então fica menos ym, amplitude, né? Vezes seno de ômega t, tá? Bem, considerando a repetição a cada um período, né? Então eu posso simplesmente aqui, olha, onde tem menos ym seno de ômega t, eu posso também colocar aqui, olha, onde tem t, coloco t mais o período, né? Então ela tem exatamente a mesma forma após um período, tá? Então arrumando aqui a expressão, né, considerando aqui a condição de repetição da função seno, que a gente já viu, olha, seno de θ é igual ao seno de θ mais 2π, né? Então a condição de periodicidade da função seno, é fácil ver aqui, olha, por analogia, né, que ômega
vezes o período deve ser igual a 2π, tá? Então aqui, olha, se eu passar o período dividindo ou o ômega para cá dividindo, eu tenho a relação, né, entre período e frequência angular. Então período é 2π sobre ômega, ou ômega é 2π sobre período, tá? Que é idêntica ao que a gente mostrou no caso do capítulo 15. Bem, como o período é o inverso da frequência, né, nós também podemos ter uma relação entre frequência angular e frequência de oscilação f, né? Então, onde tem período eu coloco 2π sobre ômega, aí faço o inverso aqui. Então, frequência de oscilação é ômega sobre 2π, tá? Lembrando que as unidades no SI aqui, olha, período é dado em segundos, né? É um tempo, tá? Frequência angular, radianos por segundo, e a frequência de oscilação em hertz, tá? Eu não citei, eu acho, aqui no slide anterior, tá? Mas aqui, olha, a unidade de número de onda seria radiano por metro, né? Também é uma frequência, é uma grandeza aqui, um parâmetro angular, tá? Também dado em radianos, no caso, radianos por metro, tá bom? Bem, por fim, aqui, olha, né? Se nós derivarmos a função de onda senoidal aqui, né? Nós podemos encontrar a velocidade de oscilação do elemento da corda. Então aqui, olha, o elemento da corda ele está oscilando para cima e para baixo. A onda está se propagando com uma velocidade para cá, ômega sobre k, né, ou lambda vezes f. Mas a velocidade aqui, olha, que ele sobe e desce, a gente vai chamar aqui de velocidade transversal, tá? Então aqui, olha, a velocidade e aceleração com que um elemento da corda oscila perpendicularmente à propagação da onda é chamada de velocidade transversal U, e aceleração AY, né? Bem, tomando aqui a derivada da minha função de onda aqui, né, da solução da minha função de onda senoidal, eu vou ter a minha aceleração, a minha velocidade vertical, que vou chamar de U aqui só para diferenciar da velocidade de propagação da onda que eu coloquei como V, né, a variável, tá? Então aqui, olha, lembrando que a amplitude, né, o número de onda e a frequência angular são constantes, né? Então a derivada do seno vai ser cosseno, né? Então eu derivo seno, vai dar cosseno. Aí eu tenho que derivar aqui, olha, a regra da cadeia, o argumento também, né? Então derivada do argumento em relação ao tempo vai dar só menos ômega, tá? Então aqui, olha, fica menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t. Essa seria a velocidade transversal, tá? Bem, se eu derivar agora essa expressão aqui da velocidade, então derivada de u em relação ao tempo, derivo mais uma vez, eu vou ter aceleração, né? Então aqui, olha, tomando a derivada dessa expressão, derivada do cosseno menos o seno, aí com esse menos, com menos dá mais, aí eu faço a derivada do argumento aqui, vai dar menos ômega de novo, vezes ômega vai dar ômega ao quadrado, tá? Aí eu tenho aqui, olha, a expressão da aceleração vertical. Bem, observe aqui, olha, né, que a aceleração vertical, ela retorna aqui a expressão da função de onda. Se vocês notarem esse termo aqui, olha, ele é exatamente essa expressão aqui do y. Então aqui, olha, eu posso, né, representar aqui, olha, a aceleração transversal como sendo menos ômega ao quadrado vezes y apenas, né? Então aqui, olha, eu posso dizer que a aceleração transversal é o próprio deslocamento vezes essa constante aqui ao quadrado, né, que é o ômega ao quadrado negativo dela, ok? Bem, com isso a gente já pode fazer um exemplo, né? Então lá, exemplo 1, olha, uma onda senoidal se propaga em uma corda, né? O tempo necessário para que certo ponto da corda se mova da amplitude até zero é de 0,170 de segundos, 0,17, né? Aí ele pergunta quais são, letra A, o período, letra B, a frequência da onda, letra C, sabendo que o comprimento de onda é 1,4 de metro, né? Qual é a velocidade da onda? Vamos lá, dados do problema, né? Ele deu um tempo aqui de 0,17 de segundos, né? Que é o tempo que ele vai aqui da amplitude até a origem, né? E ele dá um comprimento de onda de 1,4 metros, tá? Então, para encontrar o período, olha, imaginemos que eu tenho aqui, olha, esse movimento aqui no elemento da corda,
E para ele ir aqui, olha, daqui de cima até a origem, até zero, né, até a posição de equilíbrio aqui, seria 0,17 de segundo, tá? Então vou colocar aqui, olha, é só para exemplificar. Então, para ele fazer um período, ele vai daqui até aqui, depois ele vai ter que ir até aqui embaixo, voltar para a origem e voltar para cá. Então, ele vai fazer 4 vezes esse tempo para chegar num período, né? É fácil verificar isso, tá? Então, aqui, olha, o período T vai ser 4 vezes esse tempo de 0,17 segundos, tá? Então, aqui, olha, se eu substituir T 0,17, fazendo essa continha, não é difícil encontrar, olha, 0,68 de segundos. Esse seria o período de oscilação. Bem, na letra B ele quer a frequência de oscilação. A frequência é o inverso do período. Então, se eu substituir aqui, olha, 1 sobre 0,68, vai dar 1,47 Hz. Letra C, olha, a velocidade da onda, né, a expressão que a gente já conhece. Ele deu o comprimento de onda, acabamos de achar a frequência. Então, aqui, olha, substituindo, fazendo a continha, dá 2,06 metros por segundo. Essa aqui seria a velocidade de propagação da onda. Bem simples o exemplo. Bora fazer mais um aqui, olha. Exemplo 2, tá? Uma onda que se propaga em uma corda é descrita pela equação abaixo. Sabendo que as constantes numéricas estão em unidade do SI, ele pergunta, olha, qual é a amplitude da onda? Letra B. Quais são o comprimento de onda, o período e a frequência da onda? E letra C, qual é a velocidade da onda? Letra D, qual é o deslocamento y para x igual a 22,5 centímetros e um tempo de 18,9 segundos. Está aqui, olha, a minha equação do deslocamento, né, da minha onda senoidal, né, já com os parâmetros aqui, olha. Por analogia, né, só antecipando aqui, olha, esse termo aqui seria amplitude. Esse termo aqui, olha, que multiplica a posição x seria o número de onda. E o termo que multiplica o tempo t é a frequência angular. Tá? Então vamos lá, né? Dados do problema, ele deu a expressão da onda senoidal para essa onda em específica, deu um tempo t de 18,9 segundos e um x de 22,5 segundos aqui lá para a última letra, né? Então, primeiramente para a letra A, olha, a equação de onda senoidal, né, seria essa daqui, olha, y de x de t é igual a ym seno de kx menos ômega t. Então, por analogia aqui, olha, comparando, né, a amplitude vai ser quem? Ó? Esse termo que multiplica a função seno. Logo, ym vai ser 0,00327 de metro. Tá? Já está em unidade do SI. Né? Letra B, né, ele quer comprimento de onda, período e frequência. Bem, comprimento de onda, olha, é 2π sobre k. O k aqui, olha, a gente pode extrair aqui, olha, é o termo que está multiplicando a posição x. Então, o número de onda aqui, olha, é 72,1. Então, fica 2π dividido por k, né, dá aproximadamente 0,0871 de metro, tá? Período, né, período é 2π sobre ômega. O ômega também a gente tira aqui da solução, né, 2,72. Então, 2π dividido por ômega, não é difícil encontrar 2,31 segundos, tá? Frequência é o inverso do período, então a frequência vai dar 0,433 Hz. Letra C, a velocidade, né? Eu posso calcular tanto pelo produto do comprimento de onda vezes a frequência, né? Ou pela razão entre a frequência angular pelo número de onda. Bem, nós já encontramos aqui, olha, comprimento de onda e frequência, mas originalmente não foram dados aqui no problema. Então a gente vai fazer pelo que foi dado no problema, que é a frequência angular e o número de onda. Então, fazendo a razão de ambos aqui, olha, 2,72 por 72,1 vai dar 0,0377 metros por segundo. Essa é a velocidade de propagação da onda. Letra D, né? Ele quer o deslocamento para quando x é igual a 22,5 centímetros e t 18,9 segundos. Só cuidado aqui, olha, que a gente vai ter que transformar isso aqui para metros, né? Então aqui, olha, substituindo, tá? Perceba que eu já estou transformando para metros, né? Substituindo tanto x como t. Fazendo essa continha, faço aqui, olha, a conta no argumento do seno, tiro o seno. O resultado total multiplico pela amplitude. Não é difícil encontrar, né?
y igual a 0,00192 de metro. Esse aqui é o deslocamento, né, y do elemento da corda para esse instante e para essa posição, exatamente. Exemplo 3, vamos fazer mais um aqui, olha. Consideremos a mesma onda do exemplo anterior, né, ele pede qual é a velocidade transversal U desse elemento de corda nesse instante e qual a aceleração transversal A, né, do mesmo elemento nesse mesmo instante, né, que no caso seria lá, só retornando aqui para lembrar, 18,9 e 22,5, né? Então vamos lá, né? Para encontrar a velocidade transversal e aceleração transversal, eu tenho que derivar, né? Então aqui, olha, já trazendo os dados do exemplo anterior. Então aqui, olha, velocidade transversal, a gente já sabe a expressão, né? Derivando a expressão original da onda senoidal vai dar menos ômega ym cosseno de kx menos ômega t, né? Aí, olha, substituindo quem é cada variável dessa daqui, né? A expressão aqui, olha, ômega, né, 2,72, amplitude, substituindo aqui, olha, número de onda, o deslocamento x, frequência angular e o tempo t, né, nós chegamos numa velocidade transversal de 0,0072 metros por segundo. Letra B, aceleração transversal, né, expressão aqui, olha, a aceleração é menos ômega ao quadrado y, onde esse y aqui, olha, é o valor que a gente encontrou lá no exemplo anterior, né? Então aqui, olha, que no caso 0,0192. Então esse termo aqui, olha, até não está aparecendo ao quadrado, mas aqui na continha vai dar o resultado ao quadrado, tá? Isso aqui vai dar menos 0,0142 de metro por segundo ao quadrado, tá? Essa seria a aceleração transversal.